da Bíblia, na verdade é uma carta, Judas, por ter um capítulo só, a gente fala versículo 23, Judas 23. Claro que não é o Iscariotes, né? É o outro que a tradição chama de Judas Tadeu, um dos irmãos de Jesus, juntamente com Tiago. Engraçado, os irmãos de Jesus não criam nele, até que o viram ressuscitador. E depois eles passaram a ser líderes da igreja. Coisa interessante. Versículo 23 de Judas. Quando Jesus estava vivo, eles não acreditavam no irmão. Aí quando veio o irmão ressuscitado, não só acreditaram, como se tornaram liderança apostólica lá na época. Versículo 23. Vamos lá. Agora as crianças, ó. Salvai alguns. Eu poderia ficar só com essa frase, porque eu quero lembrar você essa noite. Mas o resto do texto diz: arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Vou repetir, uma ordem, o verbo está no imperativo, salvai, uma ordem, salve alguns. É possível, irmãos, a gente salvar todo mundo do planeta Terra? Não. A gente sabe pelo texto que Jesus veio para salvar todos, mas nem todos serão salvos. Deixa eu exprimir a pergunta porque agora dói. É possível salvar todos os seus parentes, sim ou não? Não, em teoria sim. Teoria sim. Você até concorda com a perdição de quem você não conhece, mas se é sua família, você vai falar sim. É possível salvar sua família sim. Toda ela? Toda ela. Seus filhos, é possível salvar os seus filhos, sim ou não? Sim. Pelo amor de Deus. Se você, mãe e pai, achar que não salva seus filhos, lascou-se. Aí quem vai salvar essa família, né? Seu pai e a mãe que dói mais não acredita, já acredito. Nem que seja arrebatando do fogo, como diz o texto. É possível salvar o seu pai e a sua mãe, por exemplo, que não são crentes, estão lá no Nordeste, ou no Norte do país, em outro lugar. É possível salvar os seus pais, sim ou não? Sim. Sim. Tem que salvar. Tem ou não tem? Você quer ver sua mãe morrer sem salvação? Seu pai morrer sem salvação? Você quer ver um filho seu morrer no pecado, no mundo, na cachaça, na prostituição? 1000 vezes não. Né? Então esse texto diz: salvai alguns, não todos. Mas quando se trata de sangue de parente, você não pensa em alguns, você pensa em todos. Né? Tem um livro que virou best-seller, e depois um filme também ficou super famoso, A Cabana, um filme cheio de coisas estranhas ali. O livro é até melhor do que o filme, em que tem um momento em que o pai tem que escolher qual dos dois filhos vai para o inferno. E a pessoa que ali é um símbolo de Deus diz assim: então escolhe um dos filhos para ir para o inferno, porque um filho era legalzinho, fazia as coisas tudo certinho, o outro era da pá virada. E aí, como se fosse Deus, estamos no filme. Como no livro diz assim: agora então faz o seguinte, escolhe um dos dois para mandar para o inferno. Esse que não presta, que bebe, que faz isso e aquilo, esse eu vou jogar no inferno. E o pai falou: não. Então manda eu, deixa meus filhos no céu, eu vou para o inferno e eles não. E a ideia dessa cena, do livro ou do filme, é mostrar que até Deus, no seu infinito amor, não quer que ninguém vá para o inferno. Mandou Jesus para nos salvar. Ele não quer que a gente vá, então ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Mas repito, primeira parte do versículo: salvai alguns. Só que esse alguns, quando diz respeito à sua família, você na hora troca alguns por todos. Você não quer ver sua família na perdição eterna. O texto ainda diz: arrebatando-os do fogo. A ideia aqui é como alguém que está salvando uma pessoa que está numa casa incendiada. Sabe, está pegando fogo. Eu tive uma experiência dessa. Acho que eu não tinha muito juízo não. Um apartamento no prédio ao lado onde eu morava, quando eu era jovem, com 19, 20 anos, pegou fogo.
Tinha uma mulher lá que não tinha muito juízo, que ela era acumuladora. Sabe essa gente vai botando lixo em casa, vai acumulando. A casa da mulher era tomada de coisas na rua que ela botava. E não é que o apartamento dela pegou fogo, e eu tive a coragem de entrar lá e tirar a mulher. Enquanto esperava o bombeiro, um monte de gente lá de fora. Criação militar serviu para isso. Roupa, entrei, abri, meti o pé na porta, entrei na fumaça, tirei a mulher. E é essa a ideia desse texto aqui. Tirando, arrebatando do fogo. A pessoa está para queimar, para morrer. Na reta final você vai lá e salva esta pessoa. Então esse versículo está falando que eu e você temos que salvar as pessoas que estão sem Jesus, que estão no mundo, como que uma urgência de um incêndio. Vai matar essa pessoa, você vai lá e salva e não deixa ela morrer. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Terceira frase, sentença, você tem que fazer isso tendo misericórdia e medo, com temor. Sabe aquele temor, meu Deus, minha mãe não pode morrer. Jesus amado, minha mãe não pode ir para o inferno, minha mãe ainda não é crente, minha mãe não se converteu. Jesus, minha mãezinha, salva a velhinha, não deixa ela morrer. Senhor, a minha irmã, o meu irmão, Senhor, meu filho que está afastado, Jesus, eu estou com medo, não deixa ele morrer. É isso que o texto está dizendo. Você precisa ter misericórdia das pessoas que estão perdidas e com muito medo de perdê-las para o inferno. Porque se esse seu parente que você tanto ama, esse seu filho que você tanto ama, se essa pessoa morrer sem Jesus, vai ou não vai para o inferno? Vai ou não vai? Vai. A pessoa responde até sem gosto, né? Mas vai. Vai. Eu me lembro o seguinte, nós assembleanos não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não acreditamos na doutrina de Calvino, na predestinação, na eleição. A gente acredita que a pessoa é salva pelo livre-arbítrio. Você aceita Jesus, caminha com ele até a morte, morreu, está salvo. Já a doutrina de Calvino, não. No dia que você nasceu de novo, você pode até ir para o mundo, que na hora final você volta. Mas a gente já viu tanta pessoa aí não voltar mais, né? Então nós acreditamos no livre-arbítrio, nós acreditamos nessa questão arminianista. Mas já vi muita mulher de Deus, de oração, cujos filhos estão desviados, se transformarem em calvinistas na hora que elas são interrogadas sobre a salvação dos filhos. Vem cá, e o seu filho não vai para o inferno não? Não, o meu filho é filho da salvação. Ah, e o filho da outra é filho da perdição. Só o seu que é filho da salvação? Pois se você não ganhar esse menino para Jesus, se você não ganhar essa menina para Jesus, vai para o inferno sim, como qualquer outra pessoa. Diga, Deus me livre. Diga, Deus livre a minha casa. Deus livre a minha família. Mas alguma coisa você tem que fazer também. E não só Deus. Salvai alguns. Se é a sua casa, salve a todos. Com uma urgência, como se estivesse pegando fogo na casa, essa pessoa vai morrer. E faça isso com temor de não aguentar salvar, né? Medo de perder, e com misericórdia. Agora a última parte interessante. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Eu fui procurar em outras versões e comentaristas. Aqui fala sobre a vida da pessoa, desse filho desviado, dessa filha desviada, desse pai e mãe que não são crentes. Você tem que aborrecer o que eles fazem. O problema é que muito pai, mãe, filhos, não salvam seus parentes, porque fica com peninha da vida de pecado que tem. Ah não, ele só tomou uma cervejinha, pastor. Ah não, ela só arrumou só 5 namorados esse mês, só 5. Está melhorando. Não, não faz nada demais não. Só não quer Jesus, não quer ir para a igreja, sabe? É meu filho, é minha filha. Mas assim, eu falo de igreja, não quer nem saber. Não, você tem que aborrecer isso. Você não pode relativizar, você não pode naturalizar, você não pode achar isso normal. Você tem que se aborrecer com essas manchas na roupa dessa pessoa que você ama, que não é crente. Como diz o outro, meu amigo, minha amiga, você tem que se revoltar. Não é com Deus não, é com a situação de pecado da pessoa. Porque a tendência é você passar pano. A tendência é você botar panos quentes. Não, ele é gente boa. Não, ela é legal. Legal e gente boa também vai para o inferno. Também morre. Também vai sem salvação. Então você tem que aborrecer essa mancha, essa sujeira na vida espiritual dessa pessoa que você ama e salvá-la para Cristo.
Sempre que eu vou falar sobre a importância de ganhar almas, hoje é um culto de missões, se eu falo, vamos ganhar os chineses para Jesus, amém. Aí você fala, amém, a China está longe demais, você fala assim, está nem aí. Vamos ganhar todas as pessoas do Brasil para Jesus, amém, igreja, amém. Quem? Vamos ganhar aqui o pessoal do Rio das Pedras, aleluia. Mas não dói. Agora vamos ganhar a sua mãe que não é crente, amém. Seu irmão que está indo para o inferno, meu Deus, meu irmão não, Jesus. Não é? Sua esposa, seu marido que ainda não se converteu, não, meu Deus do céu, não, aí não, eu não quero no inferno, não. O inferno é só para os outros, o céu é só para você. Para você ganhar uma pessoa que está desviada ou que nunca foi crente para Jesus, já falamos isso, mas eu venho bater na tecla novamente. Precisa de 3 coisas. Quem se lembra quais são os 3 passos para você ganhar alguém para Jesus? No dia que a gente lançou os 3 nomes, falamos sobre isso, tem mais de um ano que eu estou repetindo isso essa noite. Todo crente que quer ganhar uma alma para Jesus, ele tem que fazer 3 coisas, até ver essa pessoa salva, ou até ver esse desviado de volta. Quem se lembra quais são as 3 coisas? Orar, jejuar. Orar e jejuar, aí é uma só. Pregar, está faltando só uma. Para você ganhar uma pessoa para Jesus, você tem que ir no mundo espiritual, orar e jejuar por ela, ok? Segundo, está faltando o segundo, pregar é o terceiro. Fala em línguas, você se edifica, se fortalece, é para você. Às vezes até orando em línguas, você está orando por aquela pessoa em línguas. Está na primeira aí. O testemunho. O que vale a sua pregação se o seu testemunho é uma porcaria? O que vale a sua pregação se a pessoa ali não vê Jesus na sua vida? Vai falar, isso aí é uma hipócrita. Isso aí é um crente fajuto. Isso aí está falando da boca para fora, não vive o que prega. Aí não tem efeito nenhum. Como é que você vai ganhar para Jesus uma pessoa que você não testemunha? Vamos ver isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Salvação dos seus parentes dentro da sua casa é urgente, urgentíssimo. Fora da sua casa, parentes, mãe, cunhados, é urgentíssimo também. E as pessoas que vivem aqui também é urgentíssimo. Só que só dói quando a gente fala de quem a gente ama, é sangue, é normal isso. Só que a gente precisa ter, pelo Espírito Santo, a preocupação com todas as pessoas. Disse o Senhor a Simão, disse também o Senhor, aliás, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Irmãos, cirandar como trigo é pegar um pendão de trigo, esbagaçar, esfacelar, arrebentar, trucidar aquele pendão para o grão sair. Então Jesus está revelando que no mundo espiritual o diabo queria pegar o apóstolo Pedro e arrebentar ele, esbagaçar, quebrar ele no meio e sair os pedaços para fora. Se andar com trigo é um movimento violentíssimo para extrair o grão do trigo. E Jesus disse, Pedro, o diabo queria te arrebentar todo por inteiro. Próximo. O que impediu o diabo de fazer isso com Pedro? Mas eu roguei por ti. De novo. Mas eu roguei por ti. Toda a igreja. Mas eu roguei por ti. Mais uma vez todo mundo. Mas eu roguei por ti. Então Jesus ora ao Pai por Pedro. Agora, se Jesus não ora, o que o diabo vai fazer com Pedro? Esbagaçar. 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 Para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. A gente ora pelos novos convertidos aqui na igreja, nos cultos, à toa, não é isso? Não. Não. A gente ora para o diabo nos esbagaçar. Tiago está aí hoje, ó. Vem orando por você, não pode sumir não, rapaz. Fica firme. Pode vir quarta, vem, pode vir sexta, vem domingo. O sagrado está aqui fortalecendo, renovando. O diabo não esbagaçar você como filho.
Né? Cadê a Paola? Amanhã já. Vamos embora, perseguição total. Cadê a Isabelle? Isabelle foi para. Teve um evento lá na igreja do pai dela. Está com o pai dela que é pastor, menos mal. Quem mais? Vou aproveitar. Cadê a Cailane? Cadê o Zaqueu? Prometeu. Não desceu da figueira ainda, né, Valdir? O Valdir disse que ele ainda está na figueira. Então manda ele descer depressa. Graças a Deus que o Francisco está aí. A Gisele. Hoje a irmã Antônia recebeu uma visita de ânimo, de alegria para ela. Estamos orando para a medicação sair logo, para ela poder ter a vida dela normal. Já está tomando a medicação. Glória a Deus. Assim que ela estiver forte, vir para a igreja para receber a unção com óleo e oração e agradecer a Deus porque a medicação saiu, que não era fácil, foi Deus que botou a mão, vocês sabem disso, né? Então o que Jesus fez por Pedro é o primeiro passo para você salvar uma pessoa para Jesus. Um filho seu que não é crente, uma filha que não é crente, uma mãe, um pai que não são crentes, seus cunhados, concunhados, sua família que não é crente. Primeira coisa, tem que rogar a Deus para o diabo sair de cena. Senhor, repreende Satanás na vida dele. Tira a pombagira da vida dela. Tira a malandragem do Zé Pilinta da vida dele. Você tem que orar em cima da situação. Repreende, meu Deus, esse vício de drogas. Repreende, meu Deus, essa prostituição. Repreende, meu Deus, essa cachaçada. Repreende, meu Deus, esse prazer que essa pessoa tem de viver no botequim, no bar e na noitada. Meu Deus, eu rogo a ti por ele, para que o Satanás não venha se andar com a vida dele. Se você não ora, a pessoa não vai sair do lugar. Tudo no mundo espiritual acontece primeiro. Você tem que orar e jejuar pelas pessoas que você ama para que elas se convertam. Gisele esperou 7 anos o Francisco entrar na igreja e aceitar Jesus. Não foram 7 anos? Foram quantos anos? 2 anos. Ele esperou quantos anos para ele, irmão? 12. Deu trabalho, irmão. Mas está aí uma bênção. Esquece o tempo passado, né? Eu orei 21 anos pelo meu pai. Todo dia para Jesus salvar o pai. E ele aceitou Jesus de manhã e morreu de noite. Mas foi salvo. Foi salvo. Foi salvo. Tudo começa com a intercessão. Se você for uma pessoa preguiçoso de orar pelo seu parente que não é crente, dificilmente essa pessoa, até porque já falamos isso 1000 vezes aqui, vou repetir. Diga assim: eu sou. Todo mundo diga: eu sou. O resultado da oração de alguém. É ou não é? Você só está aqui porque alguém orou por você. E até quem nasceu crente aí, já nasceu na igreja, vocês também são o resultado da oração dos seus parentes. O Senhor não deixa desviar, fortalece, que permaneça. É ou não é? Coloca por favor Atos capítulo 4, versículo 13. Eu preciso salvar almas para Jesus. Primeiro, eu tenho que orar, jejuar, interceder para que algo aconteça. Murmurar vai salvar alguém? Sim ou não? Reclamar vai salvar alguém? Sim ou não? Deus está me lembrando outra coisa importante. Às vezes você vem numa consagração de sábado para clamar por alguém. Que bênção, está aqui com as irmãs, está chorando, está jejuando, está clamando. Acaba a consagração, você sai na porta. E aí, irmã, como é que está? Ah, não sei não, aquele menino não presta, não sei para onde vai. Rapaz, só está me dando dor de cabeça, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Você jogou a consagração toda fora. Acabou a murmuração. Ou você entrega para Deus e confia que Deus está operando, ou então quando você abre a boca e murmura, você está desorando. Você estava orando, agora está desorando. Como dizem Irecê, você foi, mas na torna você se perdeu. Na torna, lindo na torna, não é na torna.
Baixa grande na torna. Você foi, mas na torna você credeu. O que adiantou ficar 3 horas em jejum e oração, chorando? Mas mal, era melhor a irmã nem ter perguntado. Como é que está sua filha, seu pai, sua mãe? Ah, aquilo é uma miséria, aquilo não tem jeito. Pronto, já acabou a oração toda a cabeça. Jogou fora tudo que você clamou. A murmuração é inimiga da oração. Dá para repetir isso? A murmuração é inimiga da oração. Vamos trocar a murmuração por reclamação, que é mais fácil de entender. Diga, reclamação é inimiga da oração. Se você clamou, jejuou e pediu, mas por dentro você não está com muita fé que aquilo vai acontecer, mantenha essa boca fechada por amor a Jesus. Você não pode confessar o milagre. Eu creio, Deus vai fazer, irmão, Deus vai trazer esse menino para Jesus, Deus vai trazer essa menina para Jesus, Deus vai salvar minha mãe, Deus vai mudar a vida do meu pai. Se você não tem fé e coragem para abrir a boca e profetizar o milagre, então cala a boca. Mas não empresta a boca para o diabo. Depois de clamar tanto, orar tanto, você joga tudo fora por causa de uma reclamação. Não murmure. Não, Deus não gosta, é um absurdo. Todas as vezes que você fala que alguém que você ama não tem jeito, você está botando essa pessoa com mais força na mão do capeta. Não tem fé para falar, fica calado. Ora, chora, pede. Senhor, não tenho muita fé. Você lembra do pai do menino que era endemoniado, caía no chão? Deus não disse, eu posso não, se tu pode crer. Ah, eu creio, ajuda-me em credibilidade. Ou seja, eu creio, mas não creio muito. Tá bom. Valeu a oração dele. Jesus foi lá, arrancou o capeta e o menino voltou para casa curado com seu pai. Então, se você não consegue profetizar a salvação da pessoa, então fica calado. Mas não diga que não tem jeito. Porque a reclamação é inimiga da oração. Segundo, está aqui. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, quem é que estava vendo a coragem de Pedro e João? O Supremo daquela época, aquela gente ruim, que tinha matado Jesus. Estava começando a grande perseguição em Jerusalém. Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra, indoutos, analfabetos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles o quê? Eles tinham curado o paralítico lá da porta do templo, 40 anos de idade, nunca tinha entrado na vida. O homem foi curado, pulou, saiu correndo. Milagre estrondoso. Prenderam os dois, Pedro e João. E a autarquia, o governo da nação de Israel, o mesmo governo que tinha acabado de matar Jesus, olham para os dois, e não é pelo milagre, é pela coragem, pela ousadia deles, que eles reconhecem, realmente esses dois cabras aí, esses caras andaram com Jesus. A gente está vendo o jeito deles falar, a coragem que eles têm. A gente podia matar os dois agora, eles estão arriscando a vida deles. E aí Pedro disse, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Ou seja, o meu testemunho. Pode me matar, mas eu não vou deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Do que eu tenho visto e ouvido. O seu relacionamento com Cristo, você vê bênção e milagre, vê ou não vê? Sim. Deus tem feito coisas visíveis na sua vida, sim ou não? Sim. Prosperidade, emprego, sim ou não? Sim. Saúde, sim ou não? Sim. A mão de Deus está trabalhando na sua vida, está ou não está? Sim. O Tiaguinho estava me contando agora há pouco, antes do culto, que ele disse que é horrível em matemática. Aí ele vem numa toada boa de oração, estudou também, não adianta orar, se não estudar, não adianta orar, né? A, B, C, D, E, F. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Letra C. De Cristo. Errou. Errou não. Vai colar, vai estudar assim, lá no fim do mundo, né? Tem que estudar. E aí o Tiaguinho estudou e orou, Espírito Santo, me ajuda a lembrar tudo o que eu estudei. E recebeu uma medalha de ouro. A maior nota de matemática na classe dele foi dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus! Isso que ele é ruim em matemática, mas se ele fosse bom. É ou não é? Está vendo que bênção? E o Espírito Santo ajudou ele a se lembrar. Então isso é
algo que ele tem visto e ouvido. Você ouve a pregação e quando você amanhã vai para o seu trabalho, para o seu corre, você vai ver aquilo que você ouviu acontecer, pela graça e misericórdia do Senhor. E isso tudo te dá força, te dá poder de testemunho. Testemunho. Você pode não conhecer muito profundamente o texto bíblico, mas se você lê a palavra todo dia, ora todo dia, estar nos cultos, vem para a escola dominical. Olha para mim, por favor. A gente estava pensando hoje em acabar com a escola dominical. A igreja não vai ter mais escola dominical. Porque ninguém veio. Cadê o povo da escola dominical? Cadê o povo da escola dominical, irmão? Não. Se não tiver pelo menos 30 alunos, a gente vai acabar com a escola dominical. Quero ver. Porque não adianta ter uma EBD, a pessoa se prepara, estuda, prepara a aula, chega aqui. E outra coisa, que hora que começa a escola dominical? 9 horas. Mas tinham quantos hoje 9 horas aqui? 6. E aí? Contando comigo e falando. 6 contando com o professor e a secretária. Então a gente tem que melhorar isso, né? E até hoje pedir perdão, quem chegou atrasado, nós pedimos perdão para o professor. Porque tem hora para começar, tem o evangelismo. Claro que eu estou fazendo isso aqui, pressão disso aí, eu vou falar, botar medo no povo. Porque precisa estar na IBD, precisa conhecer a palavra. Porque o que vai te dar, força de testemunho é o conhecimento da palavra. Então, por que Pedro e João são identificados como homens que andavam com Jesus? Porque eles ouviram da boca do professor, do mestre, do rabi, do Senhor, do próprio Jesus. E aí a pregação de quem tem testemunho tem força, sim ou não? Sim. Olhe para mim. Essa mensagem só nasceu por causa dessa frase. Você é a Bíblia que as pessoas leem. Você é a Bíblia que as pessoas leem. A sua patroa não conhece Jesus e a Bíblia. A Bíblia para a sua patroa é você. A Bíblia para o seu patrão é você. O Jesus para quem você trabalha, tudo, você não está lá ralando lá na casa de fulano, para aquela pessoa lá, você é Jesus. Você é a Bíblia. Na escola onde você está, lá com aquela monte de menina doida lá naquela sala, você é o Jesus daquela sala. Você é a Bíblia daquela sala. Eles não vão ler a Bíblia, eles vão ler a vida de vocês. Então, se o testemunho de vocês for um fracasso, não adianta querer falar que é crente, abrir a boca e pregar, porque ninguém vai ouvir vocês. Porque você é a Bíblia que as pessoas leem. Na casa onde você entra. Sexta-feira, e foi assim que surgiu isso, eu fui a um lugar onde antigamente, antes da pandemia, tinha um futebol que eu jogava lá. E o único crente naquela época era eu. E o meu nome no futebol era pastor. Toca pro pastor, vem pastor, joga pastor, é o pastor. Qual é o seu nome? Meu nome é pastor. Eu era pastor. E consegui evangelizar muita gente ali. E voltei lá agora para ver como é que estava lá no pessoal. E aí eu chego brincando, conversando, aí não xingo um palavrão, eu falo, rapaz, que boca suja, rapaz, respeita aí. Dá glória a Deus, foi mal, pastor, desculpa, pastor, um respeito tremendo que aquele grupo tem comigo. E aí, conversando, um deles falou assim, pastor, o cara nunca foi crente, uma cerveja do lado assim, pastor, vem cá, com vergonha, né? Eu falei, e aí, goleirão, fala aí, parado um goleiro bom, muito bom, jogou até no time amador. Ele falou, pastor, a sua igreja fica onde? Baixinho para os outros não ouvirem. Eu falei, não, a minha igreja é lá em Jacarepaguá, Rio das Pedras. Ah, pastor, se fosse aqui na ilha, eu ia. Eu gosto muito do senhor, o senhor está aqui com a gente, fala, eu vejo muita verdade na sua vida. Essa mensagem hoje surgiu nisso. Eu saí dali, despedi de todo mundo, saí dali, eu sou ruim para chorar, vocês sabem que eu sou ruim para chorar. Mas eu, na minha caminhada sozinho com o carro escondido, ninguém estava vendo. Eu entrei no carro. Espera aí, quando eu cheguei em casa, a Cátia não pode ver. Quer dizer, eu sou a Bíblia que aquele cara está valendo.
Você é a única Bíblia que a pessoa com quem você convive enxerga. Por isso que o testemunho é algo fundamental. Vocês se lembram daquele rei leproso? Quem foi que convenceu aquele rei leproso a dar os 7 mergulhos no Jordão? Quem foi que pregou para ele? Uma secretária, uma menina. Não, eu tenho o meu Deus e tenho um profeta, vá até ele, uma pessoa simples do povo. E o camarada era um general. E a vida dele foi salva pelo testemunho de uma pessoa que estava dentro da casa dele trabalhando. Você é a única Bíblia que esse povo lá fora tem para ver. Se o seu testemunho não funcionar, ninguém vai ser salvo perto de você. Que peso, né? Por último, Romanos capítulo 10, versículo 14. E em cima desse último texto está culto de ensino quarta-feira, pregações de domingo e de sexta, escola bíblica dominical e agora o nosso seminário é qual? Escola preparatória de obreiros e líderes. Em cima desse esforço enorme que a gente está fazendo de sempre trazer Bíblia, conteúdo para a igreja, está esse texto aqui. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se não conhece, como é que vai invocar o Senhor? Não sabe quem é o Senhor? E como crerão naquele de quem não ouviram? Ninguém falou para mim. Quem é Jesus? Não sei quem é Jesus. Eu sei que tem um Jesus aí da Igreja Católica, tem um Jesus dos evangélicos, tem um Jesus dos espíritas. Qual é o Jesus verdadeiro? Você que vai mostrar quem é o Jesus verdadeiro com a sua vida. Quer dizer que frequenta igreja, é crente, até o Neymar, até a Anitta. Muda nada. O que muda é a vida. A vida e o conhecimento da palavra. Porque, e como ouvirão se não há quem? Se não há quem? Quem é que tem que abrir a boca e pregar o Evangelho? Quem? Diga eu. Quem é que tem que abrir a boca e pregar para o vizinho? Quem? Seus parentes, quem tem que pregar? Patrão, funcionário, quem é que tem que pregar? Então você vai ao mundo espiritual pedindo para o diabo sair de cena para não se andar, não esbagaçar a pessoa. Segundo, você tem que ter minimamente, ninguém aqui é perfeito, ninguém está cobrando perfeição de você. Até porque o crente, ele ganha mais às vezes quando ele erra e volta para pedir perdão, do que quando ele dá uma aparência de super certo. Às vezes você está no trabalho, ou na escola, tem uma desavença, fica com raiva, fala o que não deve, mas depois tem a humildade cristã de voltar atrás, falando, vem cá, me perdoe, eu não queria fazer assim. Puxa, tu pediu perdão, ninguém nunca fez isso. Uau, ninguém nunca fez isso. Você passou por isso? E se depois de errar e ficar jogando na sua cara? Você mantém sua posição de crente. Vai pedir perdão, eu errei porque eu não sou perfeito. Só que eu sou crente, Jesus vai me ajudar a melhorar. É isso que você tem que fazer. Você não vai ficar sem errar. Uma hora você vai falar o que não devia, você vai falar o que não devia, pensar o que não devia, fazer o que não devia. Mas a grande arma que o verdadeiro crente tem é que ele volta com humildade para pedir perdão, para consertar a besteira que fez, a besteira que falou, a piadinha que escorregou, a pornografia que viu, a safadeza que achou legal, às vezes num grupo, mas você volta lá, olha, me perdoa aí que eu não devia fazer isso, não aquilo. Então a oportunidade de voltar atrás e pedir perdão dá mais força ainda ao seu testemunho. Mas para terminar, além de interceder pela pessoa, pelas pessoas e mostrar vida cristã para elas, você precisa ter um mínimo de conhecimento bíblico para poder pregar para elas. Você está lá na escola, na faculdade, no local de trabalho, está dentro de um limbo, fazendo um serviço, e a pessoa entra com um assunto, e você chega e diz assim, pois é, essa situação de casamento aí que o senhor está falando, é como diz a Bíblia, né? Casado, juntado com fé, casado é. Isso está na Bíblia? Não. Não, como diz a Bíblia, né? Juntado com fé, casado é. Não, a Bíblia não diz isso. Deve ter escrito isso. Primeiro Zé de Oliveira, capítulo 1, versículo 1, sai fora. Sai fora. Você não tem o mínimo conhecimento bíblico, como é que você vai pregar? E a pessoa só tem fé
A fé só brota no coração quando ela ouve o quê? Jesus. A palavra de Deus. A fé vem pelo e ouvir pela. A pessoa lê você, lê o seu comportamento, mas além de ler o seu comportamento, você precisa também falar a Bíblia para ela. Tem que saber pelo menos um versículo. Vou botar alguns na prova ali agora. Fala um versículo. Vou fazer isso aqui. Aliás, tem alguém para dar uma palavra hoje, não tem? Nós pulamos, perdemos. Tem alguém escalado para hoje? Vai ficar para o domingo que vem. Esqueceu de dar o toque. Já vamos terminar. Não ouvi. Não, no culto agora. Já prepara para semana que vem com Francisco. Dá um reforço. Dá um reforço. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça, por favor. Eu quero pedir que você, de olhos fechados, fale com Deus em cima da seguinte ideia. Senhor, eu estou orando o suficiente por fulano, beltrano, cicrana, tal. Pergunta para ele, Senhor, e mesmo que eu esteja orando, depois eu abro a boca para reclamar? Porque a reclamação é inimiga da oração. Quando você ora, é como se você estivesse enchendo um vaso de água. Quando você reclama, você deu uma paulada no vaso, quebrou o vaso. Aí a água que estava ali dentro esparramou, porque você murmurou e reclamou. Então, o primeiro momento de oração seu agora é como você está se comportando com relação ao mundo espiritual. Se você ora pela sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, marido, esposa, você tem clamado a Deus para o diabo não se meter mais na vida dele, não se meter mais na vida dela, para que o diabo não se irande com a vida dele. Foi assim que Jesus orou por Pedro: Senhor, tira o diabo de cena, tira o diabo da situação, para que Pedro tenha liberdade. Então você pergunta agora, Senhor, eu tenho orado suficientemente, eu tenho pedido de verdade, para que Satanás não venha se emendar a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meus filhos, o que tiver que ser, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fale aí com Deus. Em oração, você e Deus, pergunta, Senhor, meu testemunho, mínimo possível de testemunho, com as pessoas no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, olham para mim e não vê nada de Jesus em mim. Porque quando aqueles homens cruentos, adversários terríveis, olharam para Pedro e João no céu, esses dois andaram com Jesus. Agora eu reconheço mesmo, esses caras muito corajosos. Eu reconheço que esses dois eram discípulos dele. A pessoa tem que olhar para você e ver que você é discípulo de Jesus. Você não precisa botar escrito na testa, sou evangélica, sou crente, não precisa disso. A pessoa tem que ver. Maneira de falar, na maneira de agir, no seu comportamento, como você age, como você reage. Pastor, mas e se eu fizer alguma besteira, der um mau testemunho? Vai lá e conserta. Pede perdão, pede desculpa, conserta a besteira que você fez. Isso vai dar mais força ainda ao seu testemunho. O que não pode é fingir que é crente na igreja e no mundo ninguém sabe, ninguém viu. Na escola ninguém sabe, ninguém viu. Na vizinhança ninguém sabe, ninguém viu. Seu evangelho está fracassado se você não tiver testemunho. Vai orando aí, vai falando com Deus. Lembra do teu trabalho. Amanhã você já está lá de novo naquele trabalho. Amanhã você já está de novo lá naquela escola. Amanhã você já está lá no meio da cova dos leões de novo. As pessoas têm que ver Bíblia em você. Você é a Bíblia daquelas pessoas. As pessoas têm que ver alguma verdade em você. A salvação da alma de muita gente depende de você, minha irmã, meu irmão. Depende de você. Eu não posso ir lá no seu trabalho pregar. O pastor é que prega. Tá bom, mas eu não posso ir lá no seu trabalho e pregar para o seu patrão. Ele não me conhece. Deus botou você lá. Os que são autônomos aqui, por exemplo, vão presbítero Antônio. Sabe, sei lá, cada biboca que ele entra, cada lugar que ele entra. Casa de um é bruxo, casa do outro é feiticeiro, a casa da outra, misericórdia. Fora o assédio. E os dias são maus. E aí? Assédio é quando não mole, quando sim, tem pegado. Fecha os olhos aí, vai.
de olhos fechados, a última possibilidade. Além das pessoas verem Jesus na sua vida, no mínimo, você tem que saber falar um versículo de cor. Ou contar alguma história da Bíblia. Vai que você não sabe decorar o versículo, mas você conta uma história. Ó, a Bíblia diz que aconteceu assim, você vai contando do seu jeitinho. Isso tem poder. Você está contando uma história da Bíblia. Você vai alcançar as pessoas com isso. Só. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Salvai alguns. Arrebatando-os do incêndio, do fogo. Tende deles misericórdia, com medo deles se perderem. E fique aborrecido com as manchas de carne nas suas roupas. Não passe a mão. Só porque é uma pessoa que você ama, não passa a mão, não acha que está normal, não está normal não. A exortação também faz parte do amor. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama. A correção e o confronto faz parte do amor. Ah, quem ama deixa fazer tudo o que quer. Mentira. Quem ama também castiga, também corrige, também põe limites. Senhor Deus, nos ajuda a salvar alguns, mas os da nossa casa, todos. Mãe, pai, avô, avó, filhos, netos, cunhados, concunhados, irmãos, irmãs, para que ninguém fique na grande tribulação, ou se porventura ficar depois do arrebatamento na grande tribulação, que no mínimo, Senhor, pelo menos se converta na grande tribulação. Que ninguém venha morrer sem Jesus, que ninguém possa parar no fundo do inferno. Porque se uma dessas pessoas que nós amamos for parar no inferno, meu Deus, a gente nunca mais os veremos. Não deixe isso acontecer com os nossos, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Olhem para mim. Quero ressuscitar os 3 nomes aqui. Quem está sem esse papel, perdeu o papel, não tem mais a oração dos 3 nomes, levanta a mão para pegar um novo papel e escrever 3 nomes que você ama, que está no mundo, que não tem salvação. Quem não tem mais esse papel, levanta a mão aí, por favor. Rapidinho, cadê? Diaconisas. O operador do Auremir está entregando. Levanta a mão. 3 nomes. A mãozinha levantada, ele está chegando aí. Anota esse nome. Você tem uma caneta, anota de uma vez. Se não tem, anota em casa. 3 pessoas que você ama. Porque esse papelzinho vai te ajudar a dar o primeiro passo, que é interceder. O diabo não se andar como trigo. É esse papelzinho. Não é isso? A Daiane, o maior testemunho que eu vejo da igreja é a Daiane aqui. Porque a Paola fazia parte dos 3 nomes da Daiane. Elas estudam ainda na mesma escola. A Paola aceitou Jesus, a Paola se batizou nas águas. Um dos 3 nomes na listinha da Daiane. Olha que bênção. Funcionou. Se for só esse testemunho, já vale a pena a gente fazer a mesma coisa, sim ou não? Fique de pé. Vamos orar a Deus pedindo por esses 3 nomes. Os meus estão aqui. Alguém que ficou sem o papel, levanta a mão. Se você tem o papel, levanta o papel. A gente faz isso todo culto, aí acaba caindo numa rotina, né? Mecaniza, mas não faz não. Vamos continuar todo culto com gosto. Vamos continuar. 4ª, 6ª, domingo, com gosto. Levanta o papelzinho aí. Estou vendo a irmã Fátima com o papelzinho dela, no meu galhardo. Cadê o galhardo do papel? Na Bíblia, eu estou na outra Bíblia, mas eu vou ficar inscrito lá. Gostei.
Aí ele foi rápido, não foi? Não, eu só penso lá. Muito, não é rápido não, mas tá bom, porque o papelzinho da outra Bíblia vai ficar no espírito pensando lá. Vamos lá, povo inteligente. Galera também está no espírito do papelzinho. Levante seu papel aí. Cadê, Guilherme, teu papel? Tu não pegou o novo, não? Teu pai está distribuindo, tu pegou, rapaz? Dê um ele aqui, rapaz. Você tem que anotar 3 nomes aí de pessoas que você conhece que não é crente para Jesus salvar você. Cadê vocês? Está na outra Bíblia, você vai ficar no espírito que está lá da Bíblia. É igual a mãe, as mães estão falando, já entrou na mesma aplicação. Aí você também pega o papelzinho da outra Bíblia e vai levar no espírito. Lá em casa vai levar no espírito. Legal. Cadê, Tiago, teu papel? Cadê, Tiago? Pega aí, vai pela Denise, dá aí o papelzinho para o Tiaguinho do Bom Dia. Que ele nem papelzinho do espírito tem nada. Bota isso dentro da tua Bíblia, macho. Meu Deus. Levante esse papel. Cadê, Marata? Teu papel com os 3 nomes? Mas está na sua Bíblia? Mas tem. Então vai no espírito do papelzinho que está na tua Bíblia. Fecha os olhos aí. Meu Deus. Cadê teu papelzinho, meu irmão? Vai no espírito também? Está procurando. Uma hora vai achando. Perder papel dentro de Bíblia é triste, porque senão não está lendo. Tá? Vem cá, Vitor, para fazer essa oração para você que está trabalhando. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Vamos orar com fé. Santo Deus, mais uma vez venho te louvar por tudo, Senhor. Pai, assim como eu tenho fé, a tua igreja toda crê, Senhor, assim como foi pregado nessa noite. Nós não queremos que nenhum, Senhor, dos nossos parentes, familiares, venha se perder, Senhor. Nós sabemos, somos leitores da tua palavra, que se o teu Filho Jesus Cristo voltar agora, Senhor, nós conhecemos as condições de cada um, Senhor. Então, nesta noite eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, liberta essas pessoas, Pai, aqueles que um dia te conheceram, estão afastados do Evangelho, da tua presença, traz de volta, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, nesta noite eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro agora a essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento nesta noite toda a nossa família, toda a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus, que venha ser salvo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Quantos dizem amém? Amém. Amanhã oração de novo aqui, oração para orar por esse parente que está acessado. Quarta-feira a gente está ensinando sobre os sinais da volta de Jesus. Na verdade, escatologia. Depois a gente vai falar da Tribunal de Cristo, Grande Tribulação. Vamos numa sequência de uma apostila que a gente tem, ministrando sobre isso. Amanhã também culto na congregação. Já tem uma turma forte lá. E quem quiser também estar lá, tem oportunidade, dar uma palavra, uma saudação, entregar folheto. Amanhã na congregação Marinha, na quinta, a mesma coisa. Terça tem ensaio, do Aliança com Deus, tá bom? Sexta, o culto, achamos um formato novo, as pessoas estão vindo com alegria. Sexta, todo mundo está tendo oportunidade, bastante louvor. Ensaio sábado. Vai ter que achar um sábado de setembro que não seja o último para trazer o palestrante, né? Por isso a gente faz isso pelo terceiro sábado, a gente acha. O bazar vai ficar para o dia, o 10, o segundo, é sempre o segundo. E os carneiros vão fortalecer. Tudo bem. Senhor Deus, te louvamos por essa noite. Pregamos os pedidos da caixinha, fotos e pedidos estão aqui. Mundo espiritual, o Senhor estendendo as mãos, o Senhor abrindo portas, o Senhor salvando, curando, fazendo maravilhas através da oração dessas caixinhas. Pai Celestial, recebe esse culto que viemos te oferecer. Louvores, canções, testemunhos, palavra, tudo para a glória do nome de Jesus. Recebe esse culto. E faz o teu povo entrar numa semana vitoriosa, uma semana de bênção, de conquista.
na contramão do sistema, na contramão daqueles que querem implantar uma nova ordem no mundo, na contramão de tudo que o diabo e os seus servos vêm trabalhando nessa terra. Não temos nada com isso. O diabo não tem nada conosco, somos lavados pelo sangue do teu Filho, estamos debaixo das tuas asas, temos a proteção dos teus anjos, e o teu Espírito Santo mora dentro de nós para nos fazer avançar, nos dar vitória financeira, vitória física, saúde mental, emocional, psicológica, espiritual, familiar, casamento, criação de filhos, salvação de parentes, toda sorte de bênçãos do Senhor esteja conosco hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente vem de novo oferecer culto a Ti com alegria, com gratidão, sabendo que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos faz avançar, o Senhor nos faz andar sobre as asas tumultuadas desse mundo, o Senhor nos faz avançar, Senhor Deus, neutralizando os nossos inimigos e nos levando, Senhor, a um lugar seguro. Nós queremos uma semana de bênção para as nossas vidas, para toda essa igreja, aqueles que estão assistindo também pela internet, no Face ou no YouTube. A bênção do Senhor seja sobre eles igualmente, Senhor. Te louvamos por essa noite, nos leva em paz e segurança, nos guarda, chegar em casa tranquilão, porque foi o Senhor que guardou, o Senhor que conduziu, o Senhor que levou. Não há sorte, não há coincidência, foi o Senhor que fez isso tudo. Por isso te amamos, te adoramos. Tu és um Deus bom, um Deus digno de ser louvado e adorado, com gratidão, que o Senhor tem sido muito bom com a gente, e nós te louvamos por isso. Dá-nos uma semana de bênção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Quando dizem amém? Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja que vai salvar alguns, ou todos, para a glória de Deus. E crendo nisso diz: amém. Rio das Pedras, nós te abençoamos. Rio de Janeiro, nós te abençoamos. Brasil, nós. Minas Senhora e Lucimar Barros, Moçambique, nós te abençoamos, porque Jesus é fonte de águas vivas. Vai na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada, até o tutano, até os ossos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Domingo que vem, clamor, jejum, santa ceia e comida.